Olá galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com o professor Luizão, continuando as nossas aulas rápidas aqui no YouTube. Então quem está seguindo as aulas de todas as terças, que nós iniciamos semana passada, né, colocar todos os vídeos e nós vamos falar de vários assuntos aqui. Inclusive eu falei ainda, vários vídeos que eu falei, quem tiver pergunta, quem tiver alguma sugestão, né, de falar, eu queria que falasse sobre um assunto, manda recado para mim e no finalzinho eu vou colocar os canais, né, para vocês entrarem em contato. Então lá na primeira live nós falamos sobre hipertrofia, na segunda nós falamos sobre metabolismo e hoje nós vamos falar sobre células satélites, todos são ligados, ok? Então essas células satélites foram descobertas inicialmente em 1961, tá? E foram em fibras de RAM. Então elas fazem parte de uma população de células com grande atividade mitogênica, ou seja, são aquelas substâncias que estimulam a proliferação celular, ou seja, espalham, tá? Que contribuem para o crescimento muscular, que é o que? A hipertrofia, tá? Ligado lá no primeiro vídeo que vocês já assistiram. Se não assistiram, entre lá e vão assistir. Essa célula satélites contribui para esse crescimento muscular, para a hipertrofia, e faz o reparo das fibras musculares danificadas e a manutenção dos músculos, do músculo esquelético, certo? E é uma célula ativa durante a fase de hipertrofia. Elas se proliferam após a fase, vamos dizer assim, do crescimento muscular, ok? E aí vocês estão vendo a célula desenho. Essa aqui é uma lâmina de microscópio. Então aí está a célula satélite, vocês estão vendo aqui o cursor. Esses pontinhos aqui, ó, tá, são as células satélites. Ok? Núcleo, nucleolo, citoplasma, que é o neurônio sensitivo, toda essa região. Aqui mais células satélites. E aí é chamada aqui substância de Nitsch. O que é Nitsch? É o nome do cara, é um alemão, um neurologista que começou o estudo dessas células satélites. Ele faleceu em 1919. Então, esse que é o cara que começou a trabalhar nesse processo das células satélites, que são células dormentes. A gente falou no outro slide, tá? E quais são as funções dessas células satélites? Elas são células indiferenciadas, tá? Mononucleadas, ou seja, que possuem um núcleo, cuja membrana basal, tá, está de continuidade com a membrana basal da fibra muscular. Então elas são interligadas. Então em algumas situações, essas células satélites são denominadas de mioblasto. Mioblasto é uma célula que é percussora da fibra muscular. Tá? Ela ajuda a fazer a construção, vamos dizer assim, das outras fibras. E elas se fundem em outras células, ou nas células satélites. Então, elas se fundem em outras células ou nas próprias células, tá? E também nas vizinhas, para gerar novas fibras musculares. Então, esse tipo de célula tem a função de regeneração. Então, existem evidências que as células satélites pertencem, tá, a uma população bem heterogênea. Por exemplo, porque algumas podem sofrer diferenciação. O que é transformação? Elas mudam, correto? De forma rápida. Então, sem uma divisão prévia, sem aviso prévio. E outras podem gerar uma célula filha para uma outra transformação, tá? Chamada diferenciação. E outra para a futura proliferação. Então, essas células satélites, como eu mostrei lá aqui no slide, elas ficam nas periferias. E aí é onde elas fazem os seus contatos, as suas mutações, vamos colocar assim. Existem estudos hoje, né, mais recentes, que mostram que 50% das células satélites, dessas células satélites, se proliferam e entram na fase final de transformação. Ok? Então ela chega lá no finalzinho da festa. Pega só a parte boa. Morfologicamente, o que é na transformação? Morfologicamente são mudanças estruturais. As células satélites em repouso, tá? Elas se diferem das ativadas, aquelas que são mais ativas, por apresentarem relação de um núcleo com o citoplasma, ok? E as células satélites, como elas são de divisão, de unir e tal, como que elas ficam nas lesões? Tá? Em relação à lesões musculares, as células satélites elas proliferam, tá? E diferenciam-se, como eu falei, que é a transformação, em mioblastos, que são células com função de restauração. Elas restauram outras células. Elas se juntam para formar os miotubos, né, multinucleados, que são de vários núcleos,
tá? E elas se fundem a outras fibras musculares, que são lesadas, né? Que são danificadas para reparar ou formar novos miofilamentos. Esses filamentos são filamentos de miofibrilas construídos principalmente para quitina e miosinas, que eles são responsáveis pela hipertrofia. Vocês já sabem disso, ok? Então, na lesão muscular, também pode ocorrer como consequência, nessa lesão muscular, pode ocorrer por consequência de doenças degenerativas, tá? Como distrofia musculares, tá? Que é uma desordem, né? Que pode ser caracterizada por fraqueza ou atrofia muscular, ok? Então, essas fibras satélites, elas têm todo esse processo. Então, quando você tem uma lesão, as células satélites, elas estão em estado de quiescente. O que é estado de quiescente? Elas estão dormindo, estão lá em repouso, estão quietas, tá certo? E quando você tem esse problema de lesão ou uma outra situação, elas são acionadas pelos diferentes fatores do crescimento, por isso que elas se proliferam. Beleza, galera? Então, se vocês quiserem, esse é o recadinho que eu tinha para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato, é só entrar aqui no canal que vocês já estão Fisiologia Treinamento, deixa a pergunta. Eu gostaria de saber de tal assunto. Ou entra aqui no mestradolucom@hotmail.com, que é o e-mail de contato, inclusive dos grupos. Quem estiver assistindo, se for parte ainda não fizer parte, né, os que já estão, compartilhe esse vídeo, converse com o pessoal. Entre aqui que eu coloco vocês no grupo, que é um grupo de estudo, onde eu coloco artigos, tá? E como eu falei, em 2021, vou adiantar bastante essa parte com cursos, que logo está vindo um curso. E essa semana eu vou ver se eu consigo colocar, que eu estou fazendo a elaboração, a diferença de avanço e afundo. O que é que dá mais hipertrofia? Beleza, galera? Um abraço e até mais!